Você tem um precatório para receber ou está com uma ação judicial contra o INSS ou contra o Estado? Então fica nesse vídeo que eu vou te explicar muita coisa interessante. Eu sou Jorge Fernandes, advogado, especialista em servidores públicos e militares, ou seja, pessoas que vão receber o pagamento deles por precatório quando fizerem uma ação na justiça. E deixa eu sintetizar para você o que é precatório, que muita gente fala. Olha só, precatório nada mais é que o pagamento de uma ação judicial que o Estado, e o Estado aqui eu falo lato sensu, ou seja, o município, o Estado, a União, o INSS, autarquias e fundações públicas perderam para você, pessoa física, por exemplo, ou até para uma empresa, e vão ter que pagar essa pessoa que virou credora dessa dívida deles por precatório. Ele paga por precatório porque o precatório está envolvido com um orçamento. Não dá para você simplesmente ganhar uma ação do município, por exemplo, eu ganhei 15 mil reais do município, chegar lá no prefeito e falar para ele fazer o Pix no outro dia. Não é possível, porque a gente depende de legislação orçamentária. E é por isso que existe o precatório. Ah, Jorge, então você está me dizendo que sempre que eu ganhar uma ação na justiça contra o município, contra o Estado, eu vou receber por precatório? Nem sempre. Na verdade, o precatório ele tem um limite mínimo, ou seja, a partir de determinado valor você irá receber por precatório. Ah, Jorge, então me diz qual que é esse valor. Olha só, infelizmente eu não posso dizer para todos os entes. Eu vou te dar alguns valores de referência para você entender. Na União, a gente tem o valor de 60 salários mínimos. A partir de 60 salários mínimos, você vai receber esse valor por precatório. Se tiver abaixo dos 60 salários mínimos, vai ser o que a gente chama de requisição de pequeno valor, que é o RPV. Esse RPV, quando vai para o Estado, ele não é o mesmo valor da União, que é 60 salários mínimos. Para o Estado, depende da norma do seu Estado. Normalmente, ali fica entre 20 e 30 mil reais nos dias de hoje, 2024. E no município, Jorge, qual que é o valor? Também vai depender de como o município regulamentou isso. Eu vou citar aqui o município, por exemplo, do Mato Grosso do Sul. Aqui da UANA utiliza o parâmetro mínimo de RPV, que é o teto da Previdência, que hoje está quase em 8 mil reais, 7.800 e alguma coisa, salvo o melhor juízo. O parâmetro mínimo do RPV é justamente o teto da Previdência, não pode ficar abaixo disso. Ou seja, se você tem uma ação contra um município pequeno, ele provavelmente vai usar como referência o teto do INSS. Então, se você ganhar uma ação de 5 mil reais contra o município, você vai receber por RPV e não por precatório, que é muito mais rápido, ou seja, o RPV ele é pago em até 2 meses. Deveria ser, na verdade, é assim que a Constituição Federal manda, mas eu já vou explicar esses detalhes para você, porque eu quero que você fique nesse vídeo e entenda como você pode receber mais rápido o seu precatório, que tem muito advogado que não explica e tem gente que não entende ou não conhece alguns mecanismos para acelerar o pagamento de um precatório. Então agora eu vou te dar 4 dicas de como você pode receber mais rápido o valor que você venceu em uma ação judicial contra o município, o Estado ou até contra o INSS. A primeira dica para você receber esse valor mais rápido seria renunciar parte dele que sobressai o RPV. Olha só que interessante. Você acabou de entender o que é o RPV, que é a requisição de pequeno valor. Se ela tem um limite no município, por exemplo, de 9 mil reais, o município fala, olha, tudo que for abaixo de 9 mil reais eu vou pagar por RPV e não por precatório. Poxa, bacana. Aí você ganha uma ação contra o município que fica em 11 mil reais ou 10 mil reais. Você está acima do limite do RPV, correto? Consequentemente, se eu passei o limite do RPV, eu vou ter que receber por precatório. Precatório é muito mais demorado que RPV. Então, o que você vai falar para o seu advogado? Ou o seu advogado, se ele tem conhecimento de fazenda pública, se ele tem conhecimento de ações envolvendo Estado, INSS, ele já vai te perguntar o seguinte, ele vai te propor o seguinte, na verdade. Olha só, fulano, a gente ganhou a ação, só que se a gente renunciar esse valor que está um pouco acima, a gente consegue receber esse valor muito mais rápido, ou seja, vai compensar pelo custo do dinheiro no tempo, porque o precatório vai ficar parado muito mais tempo, mesmo que ele venha atualizado, o RPV sai muito mais rápido. Estou falando aqui que o RPV é um pagamento que sai em questão de meses. Ele deveria sair em 2 meses, mas como a gente sabe que envolve vários trâmites jurídicos, ele sai aí normalmente em 6 meses, 8 meses, depende muito da fazenda pública envolvida. Ou seja, sai muito mais rápido que um precatório que vai demorar aí, pelo menos, pela experiência que a gente tem, 3, 4 anos, salvo se você tiver um macete que a gente vai explicar nas próximas dicas. Então, a primeira dica é essa: renunciar ao valor que, se for muito pequeno, ultrapassa
esse RPV. E daí você recebe por RPV, que vai ser muito mais rápido. Só lembrando, pessoal, às vezes o RPV é baixo no município, mas lá na União, que é justamente o valor de referência do INSS, ele é 60 salários mínimos, ou seja, é um valor bem mais alto. Então, se você receber, por exemplo, 70 mil reais contra o INSS, ele já é RPV, ele não é precatório. E daí, por exemplo, ele vai para 90 mil reais, que está acima dos 60 salários mínimos. Talvez seja estrategicamente melhor você renunciar uma parte para o RPV, mas quem tem que fazer essa análise é o seu advogado, é ele que tem que conversar com você, e não eu, só fica aqui a dica para você. A segunda dica é você cuidar a inclusão do valor que você ganhou no orçamento do ente que vai te pagar até dia 2 de abril. Meu Deus, Jorge, não entendi nada. Calma aí. Lembra que eu te expliquei que precatório é um valor que depende de orçamento. Então ele tem que ser previsto no orçamento de quem você venceu a ação, contra o município, contra um estado. Essa inclusão no orçamento, ela tem que acontecer até determinada data para que até o fim do exercício seguinte você seja pago. Qual que é essa data, Jorge? 2 de abril. Você tem que dar um jeito de incluir esse valor até dia 2 de abril. Ah, Jorge, mas é eu que incluo, é o meu advogado? Não. Olha só, quem tem que mandar, expedir o ofício requisitório deste precatório é o tribunal, é o juiz, enfim, é o judiciário que faz essa expedição. Só que o que seu advogado pode fazer, e você também eventualmente? Agilizar tudo que depende de vocês. Então, por exemplo, o advogado precisa manifestar em 15 dias. Ele não vai esperar os 15 dias para manifestar, ele manifesta o mais rápido possível. Ah, às vezes o advogado precisa de um documento seu, ele tem alguma pendência sua. Você vai disponibilizar esse documento o mais rápido possível. Vocês vão ter esse esforço conjunto para inscrever esse valor no orçamento até dia 2 de abril. O que às vezes muita gente não cuida é justamente isso. Recebe uma intimação para se manifestar daqui 15 dias, ou o juiz fica, infelizmente, demorando com o processo por conta do volume de serviço. Você não tenta contato, você, no caso, o advogado, não tenta contato com o cartório, contato com a vara, enfim, com os agentes competentes para agilizar esse processo, essa dinâmica. Então, o que você pode fazer antes do dia 2 de abril é agilizar todas essas diligências para conseguir a inscrição desse valor no orçamento antes do dia 2 de abril. Vamos agora para a terceira dica, provavelmente a melhor dica que eu tenho aqui, que é a prioridade no pagamento, que muita gente conhece, mas nem todo mundo entende. Prioridade no pagamento, pessoal, ela está prevista lá na Constituição Federal. Se você tem uma curiosidade, o artigo 100 da Constituição Federal, que é um número muito emblemático, é justamente o artigo que fala sobre o precatório. E se a gente ler o artigo 100, ele explica pra gente que existem duas naturezas de precatório. Tem aquele precatório que tem natureza alimentar e o precatório que tem natureza comum. O de natureza alimentar, ele já tem prioridade. Olha, vou te adiantar, quase todo precatório, principalmente servidor público, é de natureza alimentar. Então ele já vai ter essa prioridade de ser pago sobre o precatório comum. Mas mesmo nessa prioridade, ele ainda consegue uma super preferência, que a gente chama. O precatório super preferencial, olha só, você fura a fila do precatório. E como que eu faço isso, Jorge? É mais simples do que você imagina. Se você atender os critérios do super preferencial, você vai receber muito mais rápido parte do seu valor ou até mesmo todo o seu valor que está previsto para o precatório. Como que isso acontece? Basicamente, ela diz, a Constituição, que se você for idoso, ou seja, acima de 60 anos de idade, se você for portador de deficiência nos termos da lei, ou se você for portador de uma doença grave. E daí, o rol de doença grave, a gente já explicou lá no vídeo sobre isenção de imposto de renda. Se você quiser entender um pouco sobre o rol de doença grave, vai lá no vídeo sobre imposto de renda que a gente falou sobre as doenças graves. Se você enquadrar em uma dessas três hipóteses, você vai ter o super preferencial. O que o super preferencial te dá? Ele te dá o pagamento de até 5 vezes o valor do RPV, se for em precatório. Ou seja, esse pagamento, a partir do momento que você tem o super preferencial, ele já seria instantâneo, vamos dizer assim. Ele já vai furar a fila e ele vai entrar numa fila específica, que é a fila do super preferencial. Pela experiência que a gente tem no escritório, normalmente o pagamento vem até 1 ano, por exemplo, desse limite do super preferencial. Mas lembrando, esse limite é só até 5 vezes o valor do RPV. Então, por exemplo, lá no estado do Mato Grosso, o RPV está em mais ou menos 21 mil reais. Consequentemente, qual é o valor máximo que você pode receber no super preferencial? 5 vezes esse valor. Daria ali daria 110 mil reais aproximadamente, né? Acho que na verdade está em 22 o RPV lá, daria uns 110 mil reais. Se você tiver acima de 110 mil reais para receber, o resto do valor vai para a fila comum, mas esse adiantamento você já recebe, já cai na sua conta bonitinho.
Se o seu valor era menos que 110 mil, acabou, você já está pago, só gastar com o que você quiser esse dinheiro aí. Agora deixa eu te contar o pulo do gato que muita gente confunde e daí chega o servidor público revoltado, quer ficar revoltado com o advogado, revoltado com o juiz, com o servidor, porque ele fala assim, não, doutor Jorge, eu sou idoso e eu tenho uma doença grave, então eu vou receber o dobro, eu vou receber 2 super preferencial. E, infelizmente, não é assim que acontece. A super preferencial, ela só atende um ingresso por precatório. Você só entra na fila super preferencial uma vez por precatório e por um requisito. Ah, Jorge, se eu sou idoso, sou portador de deficiência e tô com doença grave, eu vou ter 3 filas. Não, você só vai ter uma. Ah, Jorge, se eu não sou idoso, eu tenho 50 anos de idade, eu tenho uma doença grave, eu entro na fila? Sim, você entra. Jorge, eu tenho 25 anos, eu sou cadeirante, portador de deficiência, eu entro na fila? Sim, você entra na fila. Jorge, eu, graças a Deus, estou com a saúde incólume, intacta. Eu só sou idoso. Eu vou entrar na fila? Sim, você vai entrar uma vez na fila. Então, não adianta, tá? Eu vou até deixar um texto do site do TJ do Distrito Federal, porque infelizmente tem servidor que gera confusão com isso. Eu já vi servidor orientar cliente, falando que não, seu advogado não colocou você na super preferencial de doença grave, quando na verdade ele já estava na super preferencial porque ele era idoso. Eu não precisava colocar ele numa doença grave. E eu já vi servidor público cometer esse erro, então eu vou deixar ali o texto do TJ explicando, tá? Ele fala bem assim pra gente, destaque se ser possível receber o pagamento prioritário mais de uma vez, pode receber mais de uma vez, desde que em diferentes precatórios. Por outro lado, em cada precatório, a prioridade é reconhecida uma única vez por idade, doença grave ou deficiência, não havendo acumulação. Tá? Isso está no site do TJ do Distrito Federal explicando pra gente como que é a sistemática da prioridade de pagamento. E a última dica, que na verdade não chega a ser uma dica, é até um conhecimento que está ficando comum entre as pessoas, para você receber um precatório mais rápido, é a possibilidade de venda desse precatório ou acordo com a fazenda pública. A primeira hipótese de venda de precatório, ela já acontece há bastante tempo. Tem várias empresas especializadas na venda, compra de precatório. A ideia é que o servidor, por exemplo, ele vai vender o precatório por um valor mais baixo do que ele tem para receber. É um deságio. O quanto que vai ser esse deságio, Jorge? Olha, vai depender da empresa que quer comprar. Tem até bancos aí que compram. Se eu não me engano, o Banco do Brasil comprava ou ainda compra precatórios de servidores públicos, idosos, militares, enfim, quem tem esse valor para receber. Mas, recentemente surgiu também uma hipótese legal que, na verdade, virou uma cultura de algumas procuradorias de fazerem acordos sobre esse precatório. Então a própria Procuradoria do Estado chega e fala assim, olha, a gente vai ter que pagar o fulano daqui 2 anos 100 mil reais. Ah, chama ele aqui e vê se ele quer fazer um acordo por 60, 70 mil reais. Esses acordos eles são publicados normalmente em edital e daí você, atendendo os requisitos, vai se submeter, por exemplo, a esse acordo. Enfim, isso depende da norma de cada procuradoria. Por isso que aqui eu não posso falar que é um rito que todo mundo faz igual. Não, eu estou falando aqui a do estado do Mato Grosso do Sul, eu sei que eles publicam um edital, você se enquadrando nos requisitos, pode se submeter a esse acordo com a Procuradoria do Estado, você vai lá na Procuradoria. Jorge, por que você está falando tudo isso? Porque eu estagiei na Procuradoria de Cumprimento de Sentenças e Precatórios, olha só, fiquei lá 1 ano. Vou deixar até um videozinho, eu vou mandar aqui pro Renato, vou deixar um videozinho do meu estágio. Eu fui o primeiro estagiário de processo seletivo da Procuradoria do Estado do Mato Grosso do Sul, tinha 20 aninhos. Tá aí meu rosto jovem, caí com a procuradora mais velha, uma das mais sábias lá, e justamente no setor de cumprimento de sentença precatória. Então eu lembro como isso acontecia, respondia muito cumprimento de sentença, lógico, naquela época como fazenda pública, e hoje eu enfrento eles. Lógico, sempre em prol do servidor público. Bom, pessoal, o vídeo de hoje era esse. Se você ficou com alguma dúvida sobre precatório, requisição de pequeno valor, quer entender um pouco mais, comenta aqui embaixo. É um tema muito interessante, porque a gente sabe que todo servidor público que faz uma ação na justiça, o último caminho dele vai ser o cumprimento de sentença contra a fazenda pública e também o precatório. Então é importante o servidor entender isso, entender que às vezes você ganha, mas ainda tem um longo percalço, tem um longo caminho que é o cumprimento de sentença, é o cálculo, é justamente aguardar receber o precatório. E nesse momento é bom ele estar instruído, estar informado sobre os seus direitos e como que isso acontece. Se você quer mais informação sobre servidores públicos e militares, inscreva-se no canal e acompanhe nosso trabalho nas redes sociais. Um abraço.